Ora, estamos a gravar, o meu nome é André Ventinhas e, portanto, aqui falamos de literacia financeira e de investimentos financeiros. Como eu vos prometi no último vídeo, passou um tempinho, por vezes a minha agenda também é um pouquinho complicada, mas como eu vos prometi, vamos então começar a analisar o livro de Lynn Alden, Broken Money. Portanto, é um livro que retrata aquilo que se passa, sobretudo desde a história em que o dinheiro começou a ser criado e aquilo que tem vindo a ser feito com ele ao longo dos tempos. E muitas dessas coisas nem nos passam pela cabeça, passam-nos completamente, abstratamente, nos nossos sentidos. Nós não temos noção do que por vezes nos estão a fazer, e este livro é uma ferramenta excepcional para começarmos a compreender um pouquinho melhor estes novos mundos que já se iniciaram e alguns paralelos mesmo, digo eu, que estão para abrir fronteiras. Broken Money é o título, portanto, Lynn Alden, a autora, portanto, ela é uma expert a nível macroeconómico, é uma analista educacional, é uma profissional, ela foi, portanto, o background dela, digamos assim, a formação dela é engenharia, e depois dedicou-se uma vida inteira a estudar finanças e no mundo macro e no mundo de investimentos. Ela tem uma newsletter fabulosa. Aconselho o livro a quem puder comprar. Aconselho também a subscrever a newsletter da Lynn, porque todos os meses sai uma newsletter, que muitas newsletters que são pagas e muitos livros, por vezes e-books, pequenos e-books são pagos, ficam muito atrás daquilo que é a newsletter gratuita da Lynn Alden. Portanto, a Lynn Alden começa na introdução a falar do exemplo da Nigéria, em que na última década a Nigéria teve 13% de inflação anual. Portanto, e imaginem a repressão, porque 200 milhões de habitantes ficaram subjugados a não terem dinheiro físico e foram basicamente empurrados pelo governo e bancos para o dinheiro digital. Isto retrata bem a realidade que se passa em muitos países e que nós não temos a mínima noção do que se está a passar lá. O exemplo 2, durante a crise financeira no Líbano, os bancos não deixaram as pessoas levantar o seu dinheiro, os depósitos dos clientes estavam, portanto, congelados derivado a uma crise da banca. Uma decoradora com uma arma falsa entrou inclusivamente num banco em Beirute para levantar as suas poupanças e para tentar salvar a sua irmã de um cancro. O seu dinheiro estava congelado pelo banco. Portanto, é bom termos esta noção. O dinheiro que ganhamos, ele, quando vai para os bancos, ele deixa de estar automaticamente nos bancos. Porque os bancos funcionam num sistema fracionário de reserva de papel moeda. E os bancos imediatamente têm o dinheiro dos mercados financeiros, fazem empréstimos, contraem outros empréstimos e basicamente a compra e a venda de dinheiro a taxas de juro é um negócio dos bancos. Portanto, os bancos são obrigados, segundo Basileia, a terem uma determinada percentagem para se houver uma corrida aos depósitos, mas se uma boa percentagem dos seus clientes correrem aos depósitos, eles não conseguem chegar, porventura, nem a metade e o pânico desatará. No entanto, tirar o dinheiro do banco também não é solução, porque com a inflação como está,
os valores que a inflação leva, e nós quando vamos ao supermercado todas as semanas vemos esses valores ridículos a subirem em flecha. Portanto, quem guarda debaixo do colchão ou debaixo da almofada também não ganha muito mais do que a desvalorização do valor da moeda, e é como se os ratos o tivessem a roer o dinheiro que têm debaixo do colchão ou debaixo da almofada. Portanto, a Turquia em 2022 teve 85% de inflação, a Argentina chegou aos 100% de inflação. Talvez aqui seja mais fácil entender porque é que Milei ganhou as eleições na Argentina. Desde 1980, Brasil, Argentina, Jugoslávia, Zimbábue, Venezuela, Polónia, Cazaquistão, Peru, Bielorrússia, Bulgária, Ucrânia, Líbano e outros países tiveram hiperinflação. Israel, México, Vietnã, Equador, Costa Rica, Turquia chegaram a ter inflação de mais de 3 dígitos, ou seja, mais de 100%. O que sucedeu a Portugal quando entrou no euro, eu não me vou pronunciar, vou deixar a pergunta para vocês pensarem. O que sucede hoje a Portugal? Pensem um pouquinho, reflitam sobre isto e lembrem-se da célebre calculadora em que um euro era igual a 200 e qualquer coisa escudos, na altura em que nós andávamos com essa calculadorazinha azul a fazer contas, e vejam o que aconteceu logo aí quando aderimos à moeda única. O que é e o que representa a inflação? A inflação é uma inflação de 50% ao mês. Portanto, os valores dobram num mês. A subida dos preços é cerca de 50%. Isto equivale a 12,875 ao ano com juros compostos. Ou seja, a acumulação dos juros compostos vai fazendo aqui este jogo. Imaginem que são os juros compostos que vocês pagam das vossas casas, dos vossos créditos à habitação. Por isso é que tem uma carga de taxa de juros bastante elevada, porque ela está associada a um grande montante de capital. E quanto maior o capital, mais esforço faz a pessoa para pagar o juro, porque o juro anda agarrado a uma maior fatia de capital ou uma menor. Por vezes, porventura, fazer um empréstimo, desde que nós saibamos o que é que estamos a fazer, a uma taxa de juro de um pouco maior, mas de menos capital, para amortizar crédito à habitação, até é uma forma de nós nos livrarmos de mais crédito à habitação no futuro. Mas isto é um pouquinho mais complexo e eu vou-me cingir ao que ao que é o tema. Portanto, relembrar causas. Existem dois tipos de inflação, já falámos nisto muitas vezes neste canal. É do lado da escassez dos produtos e serviços, aí temos as guerras e isso está a acontecer, mas também é a desvalorização do valor das moedas. A consequência destas duas causas gera uma subida permanente do preço dos produtos. Ora, se existe muito dinheiro a circular no sistema, esse dinheiro não vale nada. É por isso é que aqueles, digamos que, mentores e ideólogos das promessas fáceis, vocês tenham receio com isso. Portanto, eles prometem, mas quanto mais dinheiro no sistema existe, o dinheiro é um recurso escasso e quanto mais se coloca, menos ele vale. Portanto, vocês pensem um pouquinho sobre isto e por vezes não se deixem ir atrás de certas e determinadas conversas que lhe oferecem mundos e fundos. Cá está, portanto, o livro Lyn Alden, Broken Money,
como é que, portanto, o sistema financeiro está a falhar e como é que nós conseguimos melhorar esse sistema financeiro. Portanto, nesta introdução, Lyn Alden refere que nada vai parar este comboio. Ou seja, tanto do lado do domínio fiscal, que é aquilo que os governos têm de cobrar aos contribuintes. O Estado não cria riqueza, o Estado arrecada impostos dos contribuintes para poder depois fazer uma redistribuição ou uma má utilização desse dinheiro. E por vezes o segundo ponto ocorre muito e as fichas não são colocadas onde deviam ser, elas são colocadas noutro tipo de soluções e essas soluções, meus amigos, por vezes não são de todo válidas. Aqui estamos a falar só de, portanto, situações mesmo elas justas, porque os governos depois têm de fazer opções e por vezes apostar num determinado setor ou ramo de atividade faz toda a diferença em relação ao outro. E são opções que os governos fazem, mas por vezes existem muitos jogos de interesses e ao estarmos num mundo globalizado e pertencemos a uma realidade bem mais abrangente, que é a realidade europeia, nós depois estamos, digamos que, agarrados a prestar contas e essas causas e consequências vão se gerando de acordo com as opções daquilo que vamos também fazendo internamente. Portanto, este tipo de hiperinflação e inflação leva a uma perda de confiança no sistema, é o que está a suceder hoje e por isso é que estão a suceder criptomoedas e apps e estão a surgir novas formas de criação de dinheiro e até de reserva de valor, mas não vou entrar por aí. Uso de moedas estrangeiras ou outros meios como reserva de valor, acabei de falar num, outro pode ser, por exemplo, o ouro, portanto, a prata, outros metais preciosos e até obras de arte, digamos assim, podemos falar delas como meio de valorização e as criptomoedas, vocês vão ouvir falar mais delas que aquilo que vocês imaginam. O colapso do sistema de controlo de preços, portanto, com uma perda de confiança nas instituições e nos sistemas, existe o caos. E se não existe uma forma organizada e se continua esta guerra de moedas, de tarifas e de desvalorização de moedas, é o fundo do poço. Todos perdem ao aplicarem tarifas uns aos outros, às vezes até sai o tiro pela culatra e os países a nível de margem de produto final ficam prejudicados porque nos consumos intermédios e naquilo que vai completar o produto em si ou o serviço, eles têm de comprar fora do seu país aquilo que não conseguem produzir internamente. E isso é o que está a gerar um grande caos e uma grande dispersão. E depois, associado aos fenómenos das guerras, ainda pior. Portanto, vale muito a pena ficarem connosco, seguirem este livro. Eu vou falar da estrutura do livro na próxima sessão. Subscrevam, partilhem, cultivem-se
e comecem a ter mais conhecimento sobre estas coisas, porque eu penso que as coisas para melhorar ainda vão ficar, talvez, um pouquinho ou bem piores. Isto não é para lançar pânico, é sim para vocês se prevenirem e para vocês terem consciência daquilo que se está a passar à vossa volta. Até à próxima sessão. Partilhem, portanto, se o conhecimento chegar a mais pessoas, será uma forma de união e podemos todos contribuir para que as coisas mudem e mudem para melhor, que é o que todos nós queremos. Até à próxima, então.